Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu a minha avó. Como foi? Lá vens tu com tuas filosofias, já deve até aquela do par de botas. Não há bota velha que não encontra o pé cambaio. A tecnologia complicada. Senta-te e escuta bem. Foi no Rio de Janeiro, em frente à Casa Imperial, que era então real. Em dia de grande festa, minha avó saiu, atravessou a rua para chegar ao paço. Tinha gente como formiga. O povo queria ver entrar as grandes senhoras das suas ricas traquitanas. No momento em que minha avó saía um pouco distante, no meio da rua, aconteceu de espantar-se um cavalo. Um dos cavalos disparando rua fora. E eis que foi seguido por outro cavalo, imediatamente. Na confusão do tumulto, minha avó caiu e os cavalos passaram por cima. Pobre mulher, e como ela está? O que houve depois disso? Muito simples. O dono dos cavalos tinha fome, muita fome, porque era tarde, almoçara cedo e pouco. No meio do caminho, o cavalo encontrou um obstáculo. Obstáculo? Seria sua avó? O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. Humanitas tinha fome. Tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato, um cão, é certo que minha avó não morreria. Mas o fato seria o mesmo, humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou um cão fosse um poeta, Byron, Gonçalves Dias, diferiria o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológicos, mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor de cabeça de um varão ilustre ou obscuro, mas Humanitas, e isso é o que importa, Humanitas precisa comer. Tá, e o que isso tem a ver com a morte da tua avó? Seguramente o dono dos cavalos, por muito tarde que chegasse a casa, não morreria de fome, ao passo que a boa senhora morreu de verdade para sempre. E que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Mas não digo nada. Tu não és capaz de entender isso. Falemos de outras coisas. Diga sempre, que Humanitas é esse? Mais uma de tuas filosofias, é certo. Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único e universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Pois essa substância verdade, esse princípio indestrutível, é que é Humanitas. Assim se chama, porque resume o universo. E o universo é o homem, estão entendendo? Pouco, mas ainda assim, como é que a morte da tua avó pode ser a base para essa teoria? Filosofia? Humanitas? Humanitismo? Não há morte. Mas tua avó não morreu? O que há é vida. Porque a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal em comum. Nem todas as avós morrem. Elas continuam a existir. Há tantas avós pelo mundo. Então a morte, ou melhor, então a guerra possui um caráter conservador e benéfico. Exatamente. Como assim? Supõe tu um campo de batatas e duas tribos, famintas. As batatas chegam apenas para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Começa a entender. Se as duas tribos dividirem em pares as batatas do campo, não chegam a nutrir suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, dos hinos, das aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas e a opinião do exterminado? Não vamos levá-lo em consideração? Não há exterminado. De
substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem e se desfazem de contínuo e tudo fica na mesma água. E os indivíduos são essas bolhas transitórias? E para saber a opinião das bolhas, bolha não tem opinião? Aparentemente, há nada mais contristador de uma dessas terríveis pestes ou pandemias que devastam pontos do globo terrestre. E esse suposto mal poderia ser um benefício, eliminando organismos fracos, incapazes de resistência? Não só por isso, mas também porque dá lugar à observação. A descoberta da droga curativa higiene é filha de podridões seculares. Devemos-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Sim, as bolhas permanecem na água. Vês este livro? Quincas Borba, de Octal Machado de Assis. Se eu destruir o exemplar, não elimino a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterno. Como este mundo divino e supradivino. É difícil criar os leitores. Mais difícil ainda é criar bons leitores. E ao vencedor, as batatas.